Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e primeiro vídeo do ano, e esse vídeo é uma sugestão de uma pergunta que me fizeram lá no grupo do Facebook. Tarcísio, qual que é o teu top 3 de RPGs de fantasia, cara? E eu gostei da pergunta porque ele não perguntou qual que eu acho melhor, né? Ele perguntou qual que eu mais gostava, e é o tipo de pergunta que eu gosto de responder. Tipo, da mesma forma que eu odeio responder quando perguntam pra mim qual que é o melhor tal, qual que é o melhor tal, porque é muito essa questão de analisar qual que é o melhor, realmente não é minha praia. Deixa eu ver aqui esse aqui. Eu gosto muito de falar sobre o que eu mais gosto, as coisas que eu mais gosto, né? Lembrando que o que a gente gosta não necessariamente diminui outras coisas, e é por isso que eu gosto de falar das coisas que eu gosto, porque eu continuo respeitando muito. Então o que eu vou fazer, galera? Esse é um top 3 de fantasia medieval. Só que eu vou também falar 7 menções honrosas. E aqui eu peguei de todos os tempos, assim, porque vive mudando, né? Cada semana é um, cada mês é outro. Tem anos que eu não jogo os meus favoritos e tudo mais. Mas eu acredito que essa lista, ela contempla, assim, tudo que aconteceu nesses 39 anos de RPG na minha vida. Então, eu vou começar falando com os 7 menção honrosa e terminar com os 3 mais, né? Então, galera, eu não vou falar na ordem, então tudo que eu falar aqui, até o ponto em que eu dizer agora sim o top 3, é o que eu considero menção honrosa. O que seria? São aqueles que eu gosto demais, que eu gosto muito, que eu tenho um carinho enorme e acima de tudo que eu joguei muito, tanto em grupo quanto solo ou cooperativo, whatever. Então vou começar aqui com o básico do básico, que é o D&D Basic Expert, né? Aqui o Basic, aqui o Expert. Eu gosto demais desse material aqui, né? A maioria dos jogos OSR que eu gosto são baseados nisso aqui. Por exemplo, Labyrinth Lord, na maioria dos que eu gosto são o Old School Essentials. É tudo baseado nisso. Eu sei que esses jogos eles atualizam, eles organizam de uma forma mais coerente, mas eu ainda gosto do texto original. Eu acho que tem um frescor muito grande. Então, eu colocaria aqui, não no meu top 3, mas com certeza nas menções honrosas, o Dungeons & Dragons BX, né? E pra mim o D&D, ele vai até aqui, né? Tudo que foi lançado depois, não que eu não goste, mas que já faz muitos e muitos anos me desperta zero interesse. Então até aqui, isso aqui se não me engano é de 1981 ou 83, eu sempre fico meio perdido, deixa eu ver aqui. 1980? 1981, janeiro de 1981. Né? Então, aqui pra mim é o ápice do D&D, e tudo que veio depois pra mim não teve muita graça não. Né? Um outro que eu vou citar... Gente, vai ter muita coisa indie, tá bom? Vai ter muita coisa indie, tá? Não esperem ver Savage Worlds, Dungeon World. Eu curto indie, eu curto coisa fora da caixinha, coisa que a maioria das pessoas acha tosco, então é isso, tá? Eu gosto muito desse, que é o Sticky Note Quest, que é um jogo, o jogo original ele é só isso daqui, ele é dois post-its do Scott Malthouse, e eu fiz a tradução, então aqui você tem a tradução para o português, e eu peguei, por que eu gosto muito disso daqui, né? Essa versão em português, eu peguei a parte de regras do Sticky Note Quest original, que é isso daqui, eu traduzi e acoplei com as regras de exploração do D&D BX. Né? Então toda a parte de geração de masmorra, encontros e tudo, está seguindo o BX. Eu gosto muito disso daqui. Né? Essa apostilazinha aqui tem menos de 15 páginas. E eu gosto demais, jogo muito isso daqui. Toda vez que eu quero fazer um jogo rápido, que eu tenho 10 minutos para jogar sozinho, ou que eu tenho 40 minutos para jogar em grupo, com certeza eu vou de Sticky Note Quest. Fantástico. Minimalista ao extremo. O que mais que eu poderia colocar aqui? Gente, vai ter coisa minha, porque eu escrevo jogos que eu quero jogar. Então, um que eu gosto muito é o Dominus Prime, que nada mais é do que um Dominus. Ele não é medieval exclusivamente. Na verdade, esse Dominus Prime ele é genérico. Ele é quase que um GURPS Dominus.
né? E que na verdade ele é um grande compilado de regras X, que são as regras que eu uso, mas é um jogo completo também. Esse eu distribuí gratuitamente em vários lugares aí. Então, qual que é a diferença? Ele tem as regras do Dominus, que são bem minimalistas, com uma ou outra alteração, só que eu também coloquei regras específicas de magia, regras de evolução, regras de combate tático, regras de superpoderes. Então, e esse daqui, gente, só para lembrar, essas regras X, elas estão liberadas. Quem quiser fazer jogo powered by Dominus Prime e vender e tal, não paga nada não, tá bom? Tá liberadíssimo isso daqui. Se quiser um selo para colocar, tudo bem, pede para mim. Se não quiser, não precisa colocar, né? Vai ter esse vídeo aqui provando que eu falei isso. Então, galera, é isso. Esse material aí tá aí para ser usado. Então, esse daqui é o terceiro. Deixa eu ver o que mais que eu teria. Aí começa a complicar um pouquinho, né? Aí começa a complicar bastante. Eu colocaria também esse aqui nas menções honrosas, que é o Dungeoneer. Esse daqui eu confesso que ele passa muito no filtro da nostalgia. Por quê? Quando eu era adolescente, eu via essa foto aqui desse livro na capa da Dragão Brasil, e aí eu achava fantástica essa capa. Hoje eu nem acho tão legal assim. Sei lá, me lembro uma capa de um disco da banda Uriah Heep, que nem é tão legal assim. Mas essa capa, cara, eu vi essa capa e falei, gente, eu quero ter esse livro. E eu não tive, eu fui comprar esse livro em 2018, que eu achei num sebo, né? E assim, é uma leitura muito agradável, é muito bacana, só que ele é bem básico, por mais que ele esteja aqui, né, como RPG avançado, ele é avançado em relação ao Aventuras Fantásticas básico, que é o básico do básico. Então, esse avançado aqui, ele tem muito pouco de avançado mesmo, né? Mas é muito legal, eu acho que é um texto fantástico. Ele não é tão bem organizado assim, então ele fala de habilidade aqui, mas ele não explica direito. Aí depois ele fala mais um pouquinho, depois ele fala lá pra frente. Então, é um livro que é um pouco difícil você buscar informação, ele não tem um índice, né, o que eu acho bem engraçado, um livro dessa magnitude, né? Ele tem um índice sim, mas é assim, é bem pouco, é só dos capítulos principais, né? Mas cada capítulo tem um monte de subdivisão, de subcapítulo e tudo mais, que não tem aqui no sumário. Parece os meus sumários, né? Dos meus livros, que eu também não sou fã de sumário, então eu entendo perfeitamente. Mas assim, funciona muito bem, isso aqui é maravilhoso. Eu só não coloco ele entre os 3 mais, porque ele poderia, porque a base dele vai estar lá e vocês vão saber por quê. Então esse é o quarto. Deixa eu ver o que mais, né? O próximo, ele nem é um RPG, mas como pra mim não tem diferença, né? Um que está sempre nas minhas listas é o Pocket Dungeon 2.0. Né, que é um dungeon crawl, na verdade, e é o meu dungeon crawl favorito. E lembrando que na minha cabeça não tem diferença entre dungeon crawl e RPG. Assim, por mais que eu goste de tramas e aventuras e tudo mais, o suprassumo do RPG, na minha opinião, sempre vai ser um dungeon crawl. Sempre vai ser explorar uma masmorra com heróis clássicos, assim. Então, eu gosto muito de fazer tramas mirabolentas, miraboloides, mirabolandas e sei lá qual que é a palavra que eu estava buscando. Tá aí o mundo de Dominion para provar, né? Que é um mundo com vários continentes, cada continente está crescendo, dentro de cada continente tem um reino, esses reinos são explicados, dentro de cada reino tem cidades, que tem vilas, é uma loucura. Mas, para mim, né, eu sempre vou voltar em algum momento naquela exploração básica de masmorra. E, né, desde que eu conheci isso lá em 2014, o Pocket Dungeon 2.0, ele é o suprassumo para mim de exploração de masmorra. Então esse daqui, ele entra assim, qualquer lista que eu fizer de RPG, qualquer lista que eu fizer de Dungeon Crawl, qualquer lista que eu fizer de qualquer coisa vai estar aqui. Talvez esse seja o jogo que eu mais joguei na vida, assim, de tudo, somando tudo. Então já deu 1, 2, 3, 4, 5. Acho que não vai ter nem 7, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu contar aqui, né? Tá faltando 1, 2, 3, 4, 5. Tá complicado, hein? Vai ser difícil esse paio aqui. Eu não vou conseguir escolher entre esses 5.
né? Eu não vou conseguir. Então tá bom, então eu vou falar do top 5 agora. Tá, então foi 5 que são menções honrosas. Então em vez de ser 7 menções honrosas, agora eu vou falar do top 5. Né? E também não tá em ordem esse top 5, mas é assim, o que eu considero de mais legal de fantasia medieval. Deixa eu ver aqui, curiosamente são 4 nacionais e 1 internacional. Eu vou começar falando do internacional. Então agora eu ia colocar aqui, mas eu não vou fazer corte nesse vídeo só para ser mais rápido de postar. Vou começar então com o meu top 5, meu top 5 de todos os tempos de fantasia medieval. É o que tem sido, isso daqui resume assim 90% de tudo que eu joguei de fantasia medieval desde que eu conheci RPG. Então vou começar pelo único internacional nessa parada, que como vocês podem já deduzir, não é nada mainstream, não é Mork Borg, não é Old School Essentials. Logicamente que a minha predileção iria caminhar naturalmente para uma coisa bem underground. E chegamos então no Pocket Fantasy RPG. Eu gosto demais disso daqui. Eu considero um jogo old school, ele é bem old school. Eu entrevistei o autor, tem a entrevista lá no blog, que é o Brandon Geringer, e ele fez baseado no Basic Fantasy, no Labyrinth Lord. Então ele é um jogo de forte influência OSR, sim. E ele é muito simples, ele só usa um D6. Ele tem um sistema aqui de testes de tarefas, ele chama de tarefa, né? Mas seria os testes de atributo, que é um excelente substituto para um excelente acréscimo para OSRs que não tem teste de atributo. Por exemplo, você quer jogar o básico lá do Blue Home, né, que não tem teste de atributo. Ele tem uma tabelinha aqui de teste de regras para tarefas, que é muito legal, que é muito bacana, acho que funciona muito bem. Isso aqui, cara, é perfeito, eu acho fantástico isso aqui. O cara lançou recentemente o Pocket Space, acho, que é a versão espacial disso, mas eu não cheguei a ver. Tá pago e tipo, não tá disponibilizado gratuitamente, então eu não peguei por isso. Agora vamos para os 4. Vou começar com aquele que é o xodó do canal, que é o Pocket Dragon, né? Tanto essa versão aqui, que é uma versão que o Igor Moreno fez para simular uma coisa mais antiga, quanto a versão Pocket, né? Aqui. E lembrando, gente, que teve a segunda edição, eu gostei, joguei, não tenho nada contra, mas a minha paixão acabou ficando com a primeira edição, o Pocket Dragon. Primeira edição realmente é o que me pegou, né? Eu nem jogo mais a segunda edição, não acho ruim, não tenho nada contra, mas não me pegou assim. Me lembrou muito Maze Rats e tal, né? Nada contra também, mas eu gosto mesmo a primeira. Isso aqui é roots, cara, isso aqui é roots demais. Isso aqui é old school no osso, no talo. Então, além de ser, logicamente, o sistema... o sistema mascote aqui do canal. Os primeiros vídeos foram com eles e talvez tenha sido o sistema que mais apareceu, ou que apareça mais regularmente aqui, né? Então esse foi o número 4. O número 3, agora tá uma luta difícil, hein? Né? O número 3, e agora, hein? Nossa senhora, tá. O número 3 eu colocaria o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, que é o meu jogo. Logicamente teria um jogo meu no top 5. Por que eu gosto tanto disso? Porque na verdade, gente, isso daqui nada mais é do que as regras do Dungeoneer, que eu apresentei lá, né? Com algumas mudanças que eu já fazia como regra caseira do Dungeoneer. Eu mudei o nome dos atributos, então, por exemplo, habilidade virou perícia, energia virou resistência, sorte virou destino, só por questões legais, para evitar problemas jurídicos e tudo mais. Mas basicamente isso daqui é o sistema do Dungeoneer, né? Eu só coloquei o que no Dungeoneer eu usava como regra da casa, aqui eu coloquei como regra oficial. Por exemplo, a questão do dano, de ser um dano mais variável dependendo da criatura, de ser um combate mais mortal, né?
Deixa eu ver outra mudança que teve importante aqui. Questão dos clérigos, né? Os clérigos aqui são totalmente diferentes. Eu não gostava muito do clérigo ser basicamente um tipo de mago, então eu mudei. Mas é isso. Basicamente é o mesmo sistema, né? Com essas regrinhas adicionais. Então gosto demais disso daqui. Gostei muito da diagramação, né? A questão das classes também, que não tem classe logicamente, mas você vai montando das raças e tudo. Né, tudo vindo do Dungeoneer. E agora a gente tem o top 2. Né? O próximo, gente, eu preciso mostrar 2 materiais que trabalham juntos. Tá? Seria o meu segundo. Sim, é o meu segundo favorito. Né? Eu fiquei muito tempo afastado dele, mas ele voltou, que é essa combinação aqui. Ó, que é o 3D Alpha mais o Tormenta Alpha. Esses dois juntos, galera, eu acho assim perfeito para fantasia medieval do tipo que eu gosto, né? Bem épico, bem cheio de magia, bem absurda, né? Aí você junta o Manual da Magia, que é muito legal esse Manual da Magia. Ele tem umas magias muito interessantes, ele também tem regras de item mágico, ele tem armadilhas e também o Manual dos Monstros, que é muito interessante. Então esses 4 livros, né, eles formam assim, um sistema medieval, de fantasia medieval, que eu considero uma obra-prima. A obra-prima, assim, não mudaria nada aqui. Acho muito legal isso aqui, então esse seria o meu segundo favorito. E em primeiro lugar, né, eu colocaria essa, que é a versão, não é só esse jogo, mas esse jogo nessa versão, que é o Might Blade, na versão 2.29.9. Assim, eu considero essa versão fantástica, é tudo que eu quero, né? Tem essa capa que é emblemática, é muito legal essa capa. Eu acho que passa um lance meio épico, né? Meio de banda de metal melódico, que eu gosto muito, e quando eu conheci isso daqui eu gostava mais ainda. A diagramação disso daqui é clean, sabe? Não tem ilustração interna, porque não precisa. O texto é super direto, é super chamativo, evocativo, a descrição das habilidades. Então esse daqui é o meu top 1. Né? Esse é o meu top 1. Então, chegamos aqui. Os meus dois top, o meu top 2 seria esse daqui, né? E é isso, galera. Então esse foi o vídeo do meu top 5 de RPGs medievais, com mais 5 menções honrosas. A gente se vê.